Fala galera, beleza? Meu nome é Cristiano e hoje a ideia é explicar um pouco da física das telecomunicações e de como isso está tão ligado com a física da indução eletromagnética, né? E aí a gente vai tentar trazer essa física através de exemplos de dispositivos tecnológicos da década de 90, tá? Porque esses dispositivos eles ilustram muito bem como é que essa física é usada e vem sendo usada de lá para cá, tá? Então, vamos para o que interessa. Então, como eu disse, né, apresentação aí sobre a física das telecomunicações. Então, a física das telecomunicações vai estar muito ligado com como a gente usa a comunicação em si mesmo, né? Então, aqui a gente tem um diagrama aqui das diversas formas de comunicação que a gente vem usando desde a pré-história, né? Gritos, depois batuque, sinal de fumaça, telégrafo, rádio, TV e agora celular, né? Existe uma ordem lógica para essa evolução, que é essa daqui, né? Começando aqui, ela vai seguindo as setas aqui até chegar nos celulares aí. E aí até hoje em dia a gente tem a internet até que é mais sofisticado até do que o sinal de um celular, né? Tá. Mas vamos começar do começo então. A gente pode perceber que a maioria da comunicação que a gente está vendo aqui, ela é sonora, né? Mas como é que a gente faz o som, que é um sinal mecânico, se tornar um sinal eletromagnético? Como que a gente faz essa tradução de um para o outro e de outro para um? Vamos ver. Então, a gente tem alguns tipos de aparelho de comunicação aqui ilustrados na figura, né? A gente tem aqui, todos eles, né, tudo inspirado na década de 90. Então a gente tem aqui telefone, rádio, alto-falante, microfone, fita, cassete, fita de vídeo, televisão e uma pessoa aqui numa estação de rádio, né? E esses aparelhos de comunicação, de informação, né, eles se dividem em várias categorias, né? Pode ser entre duas pessoas, como um telefone, pode ser entre muitas pessoas, como uma TV. Pode ser ao vivo, como uma transmissão de rádio, ou pode ser gravado, como o que você acessa numa fita cassete aqui, uma fita de vídeo aqui, ou poderia ser um CD, por exemplo, né? Que é uma tecnologia que também já está meio ultrapassada, né? Então, pode ser também via cabos, né, como está mostrando aqui um telefone fixo, ou pode ser via o próprio espaço, como uma televisão, né, que recebe aqui pela antena o sinal, né. Mas, que nem eu disse, vamos olhar o som primeiro, porque ele é um bom exemplo. Então, né, para falar de som, a gente tem que falar de dois dispositivos que são os mais importantes quando a gente fala sobre som, que são o microfone e o alto-falante, que eles têm, né, o objetivo desses dois dispositivos é fazer a conversão entre o sinal mecânico e o sinal elétrico, né? Que o microfone faz uma conversão de um sinal mecânico para um sinal elétrico, enquanto o alto-falante faz o contrário, ele converte um sinal elétrico para um sinal mecânico, para o som, né? Então tá, vamos ver como que funciona o microfone. A gente tem aqui, né, na figurinha, um imã permanente, né? Um imã igual que a gente tem em casa aí na geladeira, né? Grudado na geladeira. E nesse imã aqui tem uma bobina. E a bobina se trata de um fio enrolado. Não tem nada demais aqui. E ele é bem pequenininho esse sistema aqui. Aí o que acontece? Quando ele recebe um som, o que é um som? O som é uma onda de pressão, né? É uma pressão que às vezes é mais forte, às vezes é mais fraca, e isso varia de acordo com como a gente está falando. Quando essa onda de pressão chega aqui, isso aqui vai movimentar esse fio enrolado aqui. Ele vai ir para frente e para trás, né? Ele vai se movimentar nesse eixo aqui que ele está grudado. E ao se movimentar, ele, ele vai induzir uma corrente aqui, né? Esse campo, a interação entre o campo magnético e as cargas livres que estão nesse fio aqui, vai fazer com que surja uma corrente aqui. E essa corrente, a intensidade dela vai variar de acordo com o sinal da onda de pressão, porque ele está ligado com esse movimento aqui. Então, a gente consegue converter um sinal mecânico num sinal elétrico por meio dessa interação aqui. Conforme ele se mexe, ele cria uma corrente e a intensidade dessa corrente vai ter relação com o sinal
que fez ela se mexer aqui, que é o sinal sonoro, né? Então, um outro exemplo aqui de um microfone ainda mais antigo era o seguinte: aqui a gente tinha partículas de carvão. E quando o cara que fala, né, uma onda sonora chega aqui, essa onda de pressão, de novo, né, a onda de pressão vai fazer com que isso aí se comprima mais ou ele se expanda mais de acordo com qual que é a parte da onda que está chegando. E quando isso comprime ou expande, isso muda a resistência desse sisteminha aqui, né? Porque às vezes ele vai estar mais junto, às vezes vai estar mais solto. E isso faz com que a intensidade da corrente que está passando aqui nesse circuitinho vá variar também. E essa variação vai ter relação com a onda que originou essa variação. Então a gente consegue converter de novo um sinal mecânico num sinal elétrico usando esse sistema aqui. Tá? E o alto-falante, como é que funciona? É o contrário, né? O que a gente vai ter? Imagina que a gente tenha um sinal que foi convertido por um microfone, que era um sinal sonoro, num sinal elétrico. O que vai acontecer? Vai chegar uma corrente aqui, de novo uma bobina, de novo um ímã aqui. Vai chegar um sinal aqui que varia, né, a intensidade, e quando ele passa aqui por esse fio, né, ele vai reagir aqui junto com esse campo magnético e vai surgir uma força aqui. Uma força que vai variar também, porque a corrente varia. E aí, esse fio aqui vai se mexer. Só que nesse caso aqui, ele está ligado com um cone acústico. Quando ele se mexer, ele vai mexer o cone acústico junto. E o cone acústico vai mexer o ar que está na frente dele aqui. Então, ele torna o sinal que era elétrico aqui. Quando ele começa a se mexer, junto com o cone acústico, ele transforma o sinal elétrico num sinal mecânico. Então, ele converte de volta um som que já tinha sido convertido em uma forma elétrica. Então esse dispositivo é exatamente o contrário do microfone. Então ele converte um sinal elétrico num sinal mecânico usando um sistema bastante parecido. Tá? Então estamos falando de som. O que é som? Né? Então o som é uma onda longitudinal de pressão, ou seja, ele não é uma sombra que sobe e desce. Ele é uma onda que, tipo, aqui tem menos pressão, aqui tem mais pressão. A variação dele é na horizontal aqui, não é na vertical, igual as ondas que a gente está acostumado a ver e que a gente vai ver mais adiante. Ele tem uma velocidade aqui de 340 metros por segundo no ar, então ele viaja bem rápido. O nosso ouvido, ele capta frequências entre 20 e 20 mil Hz. Então, tipo, frequências bastante baixas até frequências muito altas, né? E essa relação aqui entre a velocidade e a frequência, ela vai seguir essa equação aqui, que quer dizer que a velocidade é igual a um comprimento de onda, que é um tamanho entre uma ponta entre um máximo e um mínimo da onda, e a frequência. Então, se a gente joga esses números aqui, a gente acha que o ouvido humano vai ouvir comprimentos de onda que tem entre 1,7 centímetros e 17 metros, né? E essa onda aqui, ela precisa de um meio para se propagar. Então, uma onda ela se propaga no ar, mas no vácuo, uma onda de sonora não consegue se propagar. Então, no espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Então, e também isso vai depender do meio. Se o meio é mais rígido, essa velocidade é maior. Então, por exemplo, uma onda sonora se propaga na água, mas ela vai se propagar com uma velocidade bastante maior do que esse valor aqui, tá? Então, isso é o som. Então, e o rádio, né? Então, beleza, a gente sabe como é que a gente converte um sinal que é elétrico em mecânico e vice-versa. E aí, o que é o dispositivo que usa isso, né, para a gente se comunicar? É o rádio, né? Então, o que é formado um rádio aqui? Ele vai ter um botão para sintonia de estação, que está aqui, né? Um botão de liga e desliga, né? Vai ter um botão para volume também. O visor aqui, ele tem uma identificação da frequência da estação aqui, né? E ele também vai ter um lugar que você possa colocar uma pilha, alguma coisa que vai ligar ele, né? Uma fonte de energia, além dessa antena aqui. A antena que às vezes pode ser interna também, mas nesse caso aqui é externa, né? Então tá. Como que o som chega até o rádio? Como que ele é reproduzido pelo rádio? A gente agora já sabe como é que a gente converte um sinal mecânico num sinal sonoro. Mas beleza, a gente já sabe como é que isso aí funciona.
Então, a gente quer saber como é que o sinal chega até o rádio e como é que o rádio capta esse sinal. Então, a gente vai ter aqui 3 passos, basicamente, já descartando o que a gente sabe sobre como converter um sinal mecânico num elétrico, né? O que vai ter? Então, suponha lá que a gente criou um sinal elétrico convertido de um som, tá? O que vai acontecer? Essa corrente, né, gerada, essa corrente variada, que ela tem uma baixa frequência, ela vai ser misturada com uma outra corrente de alta frequência, que ela vai ter uma finalidade aqui de identificação de transporte do sinal. O que quer dizer isso, né? A gente já vai entender por que é uma corrente de alta frequência com uma identificação. O transporte é porque quando a gente propaga algo, a gente precisa ter uma energia, porque nessa propagação vai ter dissipação de energia. Então você precisa que ela tenha uma energia maior para que ela consiga se propagar e ser captada por uma outra fonte. Aí o que acontece? Esse sinal vai para a antena da estação de rádio e ela é propagada em todas as direções. Mais adiante a gente vai ver um pouco como propaga. E aí, se o rádio está sintonizado nessa mesma frequência de identificação, que é a alta frequência que foi misturada com a baixa frequência, o rádio vai transmitir o som usando um sistema de alto-falante que a gente já conhece. Então, o que acontece? Essa alta frequência ela serve de identificação. Ela é colocada não só para a onda ter energia para se propagar, mas também porque ela serve para a hora que o rádio tiver lá na mesma frequência, ele vai entender, essas frequências casam, então eu posso captar essa onda aqui. Então vamos entender como é que a gente cria essa frequência aí de identificação. Então, que ela serve para geração e para recepção. A gente vai usar uma coisa aqui que chama circuito oscilante. O que é um circuito oscilante? A gente tem aqui, de novo, a nossa amiga aqui, bobina, que é um fio enrolado, e a gente vai ter um outro componente aqui, que é o capacitor. O que é o capacitor? O capacitor é, basicamente, 2 placas paralelas. Ele pode ser mais que 2, mas a gente vai pensar no capacitor mais simples que existe, que são 2 placas paralelas, onde numa parte vai chegar a carga e a outra e vai criar um campo elétrico aqui, né? Que vai induzir aqui do outro lado cargas negativas. Então, vamos supor que o sentido convencional da corrente estão chegando cargas positivas aqui. Então, essas cargas positivas vão induzir cargas negativas desse lado. Só que como o circuito aqui está rachado, essas placas não se tocam, essa parte aqui só tem um campo elétrico, mas vai chegar um ponto no qual tem tanta carga desse lado aqui, que ele consegue vencer essa resistência do ar, que está entre as placas, e passa do outro lado. Então, quando acontece isso, a gente diz que o capacitor descarrega. E aí tem corrente no sistema. Mas o que acontece? Vamos pensar numa situação no qual o capacitor já está carregado, ele está prestes a descarregar. O que vai acontecer? Quando ele começar a descarregar, vai haver uma corrente passando por essa bobina aqui. E quando passa uma corrente nessa bobina, surge um campo magnético aqui dentro dela. Porém, a gente sabe também que pela lei de Faraday, né, e pela lei de Lenz, que quando ocorre uma variação de campo elétrico ou magnético, os componentes tendem a reagir a ela. Eles não querem, eles tentam criar uma corrente que faça com que haja um campo magnético na direção contrária aqui para atenuar essa variação. Eles querem diminuir essa variação, fazer com que ela seja mínima. E para isso ele cria uma corrente aqui no sentido contrário. Então o capacitor está descarregando com a corrente para cá e surge uma corrente aqui no sentido contrário para tentar zerar esse campo magnético, né? Então, o capacitor descarrega mais devagar do que ele descarregaria normalmente. Então, o que acontece? Ele descarrega mais devagar, até que vai chegar um ponto que o capacitor descarregou completamente. Só que a corrente aqui de reação ainda vai estar reagindo, né? E aí o que acontece? Essa corrente vai começar a carregar o capacitor, mas na direção contrária da anterior. E aí a gente vai carregar o capacitor até que chega um ponto que o campo magnético aqui zerou, a corrente acabou, porém o capacitor está carregado. Então ele vai descarregar no lado contrário. Então o que acontece? Isso vai acontecer em ciclos. Então carrega de um lado, descarrega. Aí ele vai reagir, até que carrega do outro lado, aí descarrega. E isso tem esse ciclo de carregar e descarregar o capacitor, ele tem uma frequência.
E essa frequência desse sinal aqui, que é a alta frequência que a gente tem de identificação e de geração para poder emitir a onda, né? Então a gente tem um esqueminha aqui até de... Tá, mas como você regula, né? Porque a gente, lembra, lá no rádio a gente tem um botão lá que a gente regula qual é a frequência que a gente quer escolher para captar. Então a gente regula isso geralmente mudando qual é a capacidade do capacitor de ter cargas. Então, por exemplo, se você, aqui pensando em geometria mesmo, se você tem poucas placas, você tem menos carga possível de ser carregada. Agora, se você tem mais placas, você tem mais carga. Então, mudando essa capacidade aqui de conter cargas do capacitor, a gente muda essa característica da frequência do sistema, porque ele vai demorar mais ou menos para carregar e descarregar, tá? Então, isso é o que acontece aqui no circuito oscilante, tá? Então, beleza. A gente já sabe sobre som. E a televisão de tubo? Como que ela cria imagem na tela? A gente já sabe como é que o som chega no lugar e como é que ele é gerado. E a TV vai captar os sinais sonoros igualzinho o rádio. Mas como é que ela gera uma imagem, né? Vamos ver agora. Aqui a gente tem um esquema de uma televisão de tubo, né? Vamos pensar que ela é preta e branca, só para facilitar o raciocínio aqui. A gente vai ter um circuito aqui, e esse circuito vai ter a mesma codificação que a gente espera, uma codificação do tipo do que a gente espera da codificação sonora. Vai ser uma corrente que ela vai ser variável, ela vai ter uma intensidade que varia. E isso carrega a informação sobre o que fazer na tela. E aqui a gente vai ter um canhão eletrônico. O que é um canhão eletrônico? É um material, pode ser um tungstênio. Lembra daquelas lâmpadas que eram incandescentes? Então, quando elas esquentam, elas soltam elétrons, né? E aí a gente tem um monte de elétrons soltos aqui, e nessa área entre essa parte aqui do canhão e dessas bobinas aqui, que a gente já vai entender para que serve, tem um campo elétrico que acelera esses elétrons, tá? Então, esse sinal aqui, ele vai fazer com que o canhão eletrônico, ele solte mais ou menos elétrons. Então, a gente muda a intensidade desse feixe eletrônico. E aqui na frente, a gente tem uma tela que é fluorescente. O que é um fluorescente, né? Vai ser que quando ela recebe um elétron colide com essa tela, essa parte vai brilhar. Então, a gente consegue aqui variar a intensidade da tela de acordo com quantos elétrons a gente faz colidir com cada coordenada aqui dessa tela, tá? Então tá, beleza, a gente já sabe como é que funciona a tela aqui mais ou menos, né? Como é que ela vai, então, se caiu um elétron no lugar, brilha mais. Ou se não tem elétron, ele não brilha nada. Ou se caiu menos, ele brilha menos. Então a gente tá variando assim. Aí como é que a gente varre essa tela aqui? Porque lembrando, isso aqui é 2D, né? A gente tem uma tela que é um quadrado, né? Uma coisa quadrada, mais ou menos. A gente tem bobinas para fazer isso. E como é que isso vai acontecer? Quando o elétron passar por aqui, as bobinas vão gerar um campo magnético em uma certa direção aqui. Pode ser vertical, pode ser horizontal. E o que a gente tem? Quando o elétron está passando por um campo magnético, ele sofre uma força. E é essa força aqui, ó, né, dessa ordem aqui, QVB, que vai ter a ver com a velocidade dele, ou seja, quanto que ele conseguiu acelerar nesse campo aqui, a carga dele, que é a carga do elétron, e a intensidade do campo, né? Então, esse sinal aqui que está chegando também vai dar informação para a bobina de quanto que tem que ser o campo para desviar o elétron. E outra coisa, qual que é a direção dessa força? A gente pode usar a regra da mão direita. Eu sei que isso não é uma mão direita, mas aqui a gente pode ver a direção, que a força aqui, se o campo for para cá e a velocidade for para cá, a força é para cima. Vocês podem olhar aí como que é a regra da mão direita, que é bastante simples. Então, com isso, né, então eu sabendo quanto de elétron eu tenho que jogar e qual é a direção que ele tem que acertar, eu consigo varrer essa tela aqui e criar uma imagem. Mas isso tem que acontecer muito rápido, né? Porque não dá, a gente não vê a tela sendo montada tipo devagarzinho, a gente vê imagens, né? Então o que acontece? O esquema da tela da TV de tubo aqui, ele tem 252 linhas, né, que elas têm que ser preenchidas bem rápido. E o que acontece? Como é que ele faz? Ele escolhe uma linha e aí ele varre essa linha. Então, linha 1, a linha inteira. Linha 2, a linha inteira. Então, acontece que
o campo magnético vai variar um pouquinho numa direção e depois um tanto até varrer a outra. Aí um pouquinho de novo e até varrer a linha. Então, isso automatiza de uma forma mais objetiva o nosso processo de varrer a tela. Tá? E aí tem uma outra coisa. Para que dê a sensação de movimento, né, que não seja uma coisa esquisita, a gente tem que conseguir fazer com que essa tela tenha 30 quadros por segundo, pelo menos. O olho humano, ele enxerga cerca de 60 quadros por segundo. Mas se a gente fizer com 30, a gente já consegue ter uma ideia de movimento já bastante fluida, né? Então que a gente tem que essa tela aqui tem que ser gerada 30 quadros por segundo. Então essa varredura aqui precisa ser bastante rápida. Um quadro tem que levar 0,05 segundos, mais ou menos, para estar na tela, tá? Então é mais ou menos assim que a televisão de tubo cria imagens, tá? Beleza, voltando lá, né? Como que acontece a transmissão, né? A gente já sabe que a entidade responsável pela transmissão é a antena. Mas como é que a gente pega aquela corrente que a gente tinha lá de alta frequência e faz com que ela seja transmitida para outro lugar? A gente vai ver agora. Então, de novo, a gente já sabe, né, o que acontece. A gente tem um circuito lá daquele tipo lá de bobina mais capacitor, um circuito LC, que ele vai ser amplificado aqui, né, em sinal para passar na antena. Quando chega na antena, ele vai causar uma oscilação. No ar, né, vai causar uma oscilação, porque esse sinal varia, ele é um sinal variável. Então ele vai pegar ali os elétrons que estão nas redondezas ali, e nessa variação ele vai transmitir esse sinal para os elétrons da redondeza e vai criar uma onda eletromagnética, né? Que ela vai se propagar aí no ar com essa velocidade que é c, a velocidade da luz. E essa energia, né, ele vai carregar uma energia e a mesma frequência da corrente que estava chegando na antena. Então, com isso, a gente consegue levar a informação que estava que estava contida na corrente para uma onda que vai ser transmitida em todas as direções. Então, por isso que a gente precisa da energia também, porque quanto mais energia, mais longe ela se propaga, né? Opa. Então, e aí os aparelhos eletrônicos, eles vão ter uma antena que vai funcionar do mesmo sentido contrário. Vai receber um sinal, vai estar esperando uma certa frequência, né? Aí vai receber esse sinal aqui e esse sinal vai induzir uma corrente na antena e aí nos circuitos internos também da TV. E aí, por isso que ela consegue captar, por isso que ela precisa ter essa mesma frequência. Então, você espera você cria algo numa frequência e tem uma certa faixa de frequências dada para a qual você espera receber o sinal lá o sinal identificador mais a baixa frequência que vai estar dando o som pra gente, que era o que a gente queria saber desde o início, né? Ou sinal de TV. Então tá. A gente tem essa codificação aqui, né, lá na antena. E aí depois chega no aparelho receptor, como a gente pôde ver. E como que se dá a codificação da informação, né? Como é que a gente combina? Como é que a gente combina esses dois sinais, o sinal de alta frequência e o de baixa frequência, né? A gente tem basicamente dois métodos, né? A gente tem aqui, ó, como exemplo aqui, o sinal de alta frequência e aqui o sinal de áudio, que ele que é uma baixa frequência, né? Você vê que ele é mais longo, né? Uma distância entre um pico e outro. É assim que a gente consegue ver a frequência. A gente poderia modular a amplitude dele. Então, esse é uma combinação entre esse e esse, né? A gente vai modular a amplitude, ou seja, em vez desse sinal de alta frequência ter a amplitude que ele tem aqui, né, a distância entre um pico e um vale, que é essa aqui, ele vai ter uma distância que vai variando e é como se tivesse sido envelopada por esse sinal de áudio aqui, que é a de baixa frequência. Ou a gente pode modular a frequência. E a gente tem essa alta frequência aqui e uma frequência que é mais próxima, mais baixa, mais próxima, né, da combinação entre essa frequência e essa. Tá? Então a gente pode modular em AM, né, o rádio AM, que é com essa modulação de amplitude, ou um rádio FM, que é essa modulação de frequência. Né? Mas, de novo, a onda portadora aqui, que é a onda de alta frequência, que vai dar qual é a estação, né? Então, a informação aqui identificadora está dentro dessa onda aqui, que mesmo combinada, que ela vai manter essa
informação de frequência. Então, e como é que a gente recupera a informação? A gente vai ter um circuito muito parecido com aquele circuito LC que a gente tinha, que a gente queria, né, que a gente tinha discutido já, e a gente vai ter aqui uma espécie de alto-falante, né, que vai converter o som daquela forma que a gente já viu. A gente tem uma amplificação de sinal, geralmente, entre a antena e o circuito, para ele ficar mais alto, mais claro, né, mas ele vai funcionar mais ou menos daquele esquema que a gente tinha visto. Então esse aqui é um esquema de um captador de rádio AM ou FM, que é muito que o coração dele é um circuito LC, que é o que a gente já tinha visto anteriormente. Tá, então beleza. Essas são informações que a gente está vendo que elas estão sendo transmitidas em tempo real, né? Mas e quando a gente está falando de uma coisa que foi armazenada, né? Uma fita cassete, né? Alguma coisa. Como é que a gente armazena isso, né? Vamos ver também como que isso tem correlação com indução eletromagnética também. Então, só olhando rapidinho, né? Armazenamento de informação durante as eras, né? A gente tem aqui pinturas rupestres, né? Que eram um certo armazenamento de informação. Escrita, né? Desde a mais rudimentar até a mais nova. E aí depois a gente tem aqui o livro, né, que serve também como uma forma de armazenar a informação, né? A gente escreve lá, então aquilo lá tá posto lá e vai durar enquanto o livro durar, né? Então a gente tem várias formas de armazenamento de informação desde muito tempo atrás, né? Mas a que a gente quer falar é a que está mais ligada com o eletromagnetismo, que é, a gente vai usar aqui o exemplo das fitas magnéticas, que são aqui fita cassete, fita de vídeo, né? O que a gente tem aqui? Por que é fita, primeiro de tudo, né? Porque ela realmente tem uma fita aqui, ó. Aqui tem uma fita. E o que é essa fita aqui? O que tem de especial nessa fita? É uma fita de plástico, só que ela vai ter um material ali, uma fina camada de óxido de ferro, né? Que vai ter pequenos grãozinhos aqui, dessa espessura aqui que está especificado. Então é bem pequeno, né? E aí, o que acontece? Nessa fita, ela tem uma característica, essa fita tem uma característica de quando ela sente um campo magnético, ela registra esse sinal. Então as partículas se organizam ali de uma certa forma que ela registra esse campo magnético. E aí a gente pode usar essa característica do óxido de ferro para poder armazenar uma informação por meio de campo magnético. Então, como é que a gente armazena isso, né? E como que a gente lê? A gente vai ver adiante. Como é que a gente armazena isso? A gente vai ter, né, um sistema aqui que é são ímãs aqui, e desse ímã aqui a gente tem de novo uma bobina, um fio enrolado, né? Então um núcleo de ferro aqui e um fio enrolado, né? E aí, quando passar corrente aqui nesse fio, vai surgir um campo magnético nessa área aqui, principalmente nesse biquinho aqui. E aqui vai ter um campo magnético muito intenso devido a essa corrente aqui, né? E é um campo variável, é um campo que vai ter uma correlação ali com uma imagem, com um som, né? Que é uma corrente variável que vai gerar um campo variável aqui também, né? E esse campo intenso aqui, ele vai agir sobre a fita. E como ele é variável, a fita vai andando, né? Então, como ele é variável, ele vai criando na fita um caminho de campo magnético de como é que foi codificada a informação, né? Então, e aí, ao tirar isso aqui, o óxido de ferro vai guardar essa informação. Então, o sinal aqui elétrico é convertido num sinal magnético que é colocado na fita, que registra ele por meio de uma característica do material, tá? E o disco de vinil é bastante próximo também. O que vai acontecer? De novo, a gente vai ter corrente variável, que vai ter uma correlação com a coisa que a gente gravou, né, como a gente já viu lá anteriormente. E quando chegar essa corrente variável, vai chegar num sistema aqui de bobinas, né, que vai gerar um campo magnético variável aqui, né? E que isso aqui vai fazer com que haja uma força aqui nessa agulha de cristal. Isso aqui é a criação, né, do disco de vinil. E isso aqui vai fazer com que haja uma ranhura, que vai ser uma ranhura que vai ser mais funda ou mais rasa, né? E vai ter a ver com esse sinal que está chegando aqui eletromagnético,
né? E aí na leitura vai ser o contrário. A gente vai ter, em vez de uma agulha de cristal, vai ser uma agulha que ela é de um material mais maleável, e quando ele passa pelas ranhuras, essas bobinas vão se mover, e esse se mover das bobinas vai gerar um campo elétrico, que aí depois pode ser convertido num sinal mecânico por meio de um alto-falante. Então, de novo, a gente está usando um sinal elétrico para registrar algo, ou em um sinal mecânico aqui, né? E aí o sinal mecânico que converte num magnético, que depois converte num sinal mecânico de novo, que é o som, né? De novo, na fita que a gente viu lá anteriormente, é a mesma coisa. A gente coloca a gente registra um sinal magnético, que depois ao ser lido também, ao ser lido vai gerar um sinal magnético que vai, por ser variável, vai criar um sinal elétrico variável também na mesma frequência da onda do que criou ele. E aí você consegue ler também, tá? E aí, só para terminar aqui o que a gente está falando, né, vamos pincelar um pouquinho do que são os sinais aqui. Basicamente, a gente tem, todas essas que a gente falou são sinais analógicos, né, que é uma sequência contínua de intensidades diferentes de corrente elétrica que representa igualzinho a informação original, né? Então esse é o sinal analógico, e ele tem as suas vantagens e desvantagens. Só que hoje em dia, a maioria das coisas que a gente registra é por um sistema digital. Então, o que vai ser um sistema digital? Como é que ele se difere de um analógico? Ele vai ser uma sequência discreta, né? No tempo e em amplitude, né? Então a gente vai ter aqui que, para um determinado instante de tempo, a gente só vai ter que o valor, ele vai dizer se tem ou não tem o sinal. Então pode ser tem ou não tem campo, tem ou não tem corrente, né? Então, esse ter ou não ter, ele é traduzido em um 0 ou 1, né? Então, para dar um exemplo aqui de como seria convertido um sinal que é analógico num sinal digital, a gente tem esse gráfico aqui, né? Que ele está dividido em quadradinhos aqui, e a gente pode ver onde não tem e tem corrente. Então, aqui não tem. Então, é um sinal de tensão, né? Aqui não tem tensão, aqui não tem tensão, aqui não tem em nenhum lugar. Aí aqui tem um pouquinho, aqui tem um pouco mais, aqui tem um pouco, aqui tem bastante, aqui tem bastante. E isso aqui a gente converte esse sinal numa coisa desse tipo aqui. E isso aqui também é uma forma de registrar a informação. E para muitos casos é mais útil por causa de como a gente tem a tecnologia de hoje em dia. Mas isso é papo para outro dia, tá? E por que o tamanho dos equipamentos eletrônicos vem diminuindo, né? Aqui a gente tem um exemplo muito exagerado, né? Tipo, do primeiros telefones celulares, né, até os smartphones aqui, que para a época eram muito tecnológicos, né? A gente tem que isso acontece porque a gente está conseguindo fazer a mesma tecnologia com componentes muito menores. Então aqui, a gente não falou de válvula hoje, mas a válvula, que é um componente muito importante em sistemas eletrônicos, ela era desse tamanho aqui. E aí hoje em dia você tem os elementos que eles são muito pequenos, eles cabem num protoboard, que é muito menor. Então a gente tem aqui, por exemplo, um diodo, né, que é um micro device, né, um micro dispositivo. Então é por isso que as coisas vêm diminuindo de tamanho, porque a gente está conseguindo fazer a mesma tecnologia, ou uma tecnologia às vezes mais sofisticada, com coisas que são muito menores, tá? Então, pessoal, hoje era isso que eu tinha para falar, e só queria dar os créditos aqui, porque toda essa aula foi pensada como foi muito baseada no projeto Greph, que é um projeto de um pessoal da USP que usava dispositivos do dia a dia para tentar falar um pouco de física. E é isso. Então a gente se vê na próxima e um abraço. Valeu!